Consórcios, o seu consórcio multibrasileiro 30361666. Faltando 1 minuto e 20 para o meio-dia, 1 minuto e 20 segundos. Samuel Venâncio, todas do Cruzeiro a partir de agora. É isso, show de bola, Milton Naves. Bom dia pro amigo ligado no Rádio Esportes da Itatiaia. E é notícia atrás de notícia no Cruzeiro. O clube confirmando há pouco que tem um novo diretor executivo. É o André Argolo. Aliás, ele chegou aí no final do ano, na época em que o Zezé Perrella, ele assumiu o futebol, vinha ali trabalhando como um gestor do Cruzeiro. E este André Argolo, que tem uma experiência aí de trabalhos no Ministério do Esporte, ele veio para essa época, já no final do ano, finalizando o mês de outubro, início de novembro. E agora, com a saída do Vitório Medioli, o André Argolo foi confirmado, até na nota o Cruzeiro dizendo diretor executivo do Cruzeiro Esporte Clube, que vai ser ele o responsável pela implementação de todas as ações estabelecidas pelo núcleo dirigente transitório. O Cruzeiro também confirmando aquilo que a gente já falava ontem, que o Alexandre Matos vem para este momento ser o diretor de futebol do clube para fazer um trabalho de forma gratuita. É um período de transição. O Alexandre Matos, que recebeu uma proposta de um clube da segunda divisão da Inglaterra, só que precisa do visto de trabalho, é um processo que pode demorar aí 45 a 60 dias, e enquanto isso, ele participa deste processo de transição para reunir com os vários empresários, com os vários jogadores neste momento. E o Cruzeiro fecha essa nota agradecendo ao senhor Vitório Medioli pela colaboração como CEO do núcleo transitório dirigente no curto tempo de sua existência, e diz a nota ainda que continua contando com a participação dele, mesmo que não seja de forma diária, como era de costume. Então, são as novidades deste período de agora pela manhã, na sede administrativa do Cruzeiro, com mais esta reunião do núcleo dirigente transitório. E também a gente sabe que o Alexandre Matos já está na Toca da Raposa 2, chegou lá bem cedo para começar este projeto. O Cruzeiro que retorna aos treinamentos oficialmente hoje à tarde, às 3 horas, tem a reapresentação. E até avançando sobre esta situação do Alexandre Matos, ele ontem antecipou a volta ao Brasil, estava na Europa, nos últimos dias na Inglaterra. Ele antecipou a volta, ontem chegou em Belo Horizonte no início da noite e se reuniu com o Pedro Lourenço, que será o responsável neste núcleo aí, dirigente do Cruzeiro pelo futebol, e com o Saulo Frois, que é o presidente do núcleo. E o Alexandre Matos colocou que havia aceitado essa proposta, mas que estava disposto a ajudar. Como o Cruzeiro ainda não tem ninguém do futebol, o Cruzeiro aceitou, o núcleo aceitou, e o Alexandre Matos já começou desde ontem a estudar todos os contratos, e agora pela manhã, já na Toca da Raposa 2. E a informação do Pedro Lourenço é a seguinte: o teto salarial, aquela ideia de R$150 mil por mês por jogador, dessa turma que teria que reduzir o salário, a história vai funcionar o seguinte: o Cruzeiro estabeleceu que não quer passar de 4 milhões por mês de folha salarial. E como os garotos que estão garantidos, a turma que subiu da base, garotos aí promissores, eles custam muito pouco se comparados os salários deles com os outros atletas. Então o que vai acontecer? De repente pode-se fazer uma composição. O que ganha 500, se ele aceitar 250, enfim, estou chutando aqui essa situação, mas não quer dizer que todos vão ter que reduzir para 150. O certo é, Júnior Brasil, que a ideia é não extrapolar os 4 milhões por mês com todo o elenco do Cruzeiro para este início de temporada. Até porque redução salarial é algo meio difícil, juridicamente falando, Júnior Brasil. É um negócio complicado sim, um abraço, Samuel, mas
um novo contrato, você pode estar buscando. Apesar de que você imaginar que um jogador que ganha mais de 500 vá reduzir e aceitar algo dentro desse teto de 150, é complicado. Eu acho esses 4 milhões para você ter um grupo que bata para subir e já tenha mantido uma espinha dorsal, é muito conta do chá, como diria o Maurílio Costa, muito no limite. Mas o Cruzeiro tem uma nova realidade. E penso até o seguinte, viu, Samuel? A saída do Medioli foi uma perda significativa, sem dúvida alguma que foi. Ele falou muita verdade, trabalhou com muita seriedade, dedicação, mas por uma série de fatores não continua. Mas ficou uma turma muito boa, uma turma muito competente, da mesma forma, o Pedrinho do Supermercado BH e tantos outros, o Saulo. E o Cruzeiro ganhou um baita de um reforço, o cara que o Cruzeiro precisava neste momento, mesmo que seja por um intervalo curto, o Alexandre Matos, um cara que entende, que tem a linguagem do boleiro, tem a linguagem do empresário, sabe como funciona o sistema, a dinâmica toda. Então o Cruzeiro ganha muito e possivelmente vai ter agilidade para resolver essas situações. Então, uma boa, o Cruzeiro pode ter notícias positivas daqui para frente com o Alexandre, Samuel. Pois é, o que acontece é que o trabalho não vai ser fácil, né? A gente já falou aqui que são 20 atletas que ganham salários acima dos 150 mil. Agora, se subir um pouquinho, aí você já engloba uma parcela maior de atletas, né? Rafael Goleiro, o David, que está na mira do Fortaleza. Samuel, você está falando do David e a gente tem outros exemplos de jogadores. Às vezes esses jogadores que têm um mercado, têm um potencial, você regularizar a situação deles e depois obter uma venda. É algo que pode ser muito interessante. O David é um cara que eu não vejo ele no Cruzeiro, mas ele tem mercado, não há dúvida, ele tem mercado. Pois é, então aí já podia entrar aí o Rafael Goleiro, o David, o Sassá, o Léo, dependendo de uma redução um pouco para fazer uma composição, mas vamos aguardar. Isso aí é uma trabalho. Pergunta, não Sim. Seria muito mais viável, analisando friamente, a realidade do Rafael para o Cruzeiro do que a do Fábio? Acho, isso é minha opinião, difícil. Pode até acontecer o Fábio falar, não, chega aí, faz uma conta, vamos buscar um valor tal que eu fico. Mas hoje eu imagino, o Fábio tem inclusive mercado, o Grêmio está buscando aí goleiro, fala do Rafael, ou seja, existe ainda mercado. O Rafael não seria, Samuel, uma realidade mais próxima do que o Cruzeiro se prepara para viver esse ano? Com certeza, em termos de salário não tenha dúvida, né? O Fábio, todo mundo sabe que ele recebe um dos maiores salários do Cruzeiro. E vamos aguardar essa conversa. Às vezes ele chega aí com um pensamento de ajudar neste ano de reconstrução também. Por isso que eu falo, o Júnior Brasil, não dá pra gente imaginar o que vai passar na cabeça do jogador, do empresário, né? E desta reunião com o Alexandre Matos. O que o Pedro Lourenço me falava ontem é que ele está entregando essa responsabilidade para o Alexandre Matos, para de repente também, Vasco que é o Dedé, vamos ver o que a gente pode compor aqui para reforçar o time. Paga o Dedé e a gente fica livre de acertar os débitos para ele. Ou manda algum jogador emprestado. Flamengo quer o Orejuela, o Palmeiras quer o Orejuela. Então, algumas negociações vão acontecer também nesse sentido. E uma outra ideia é que o Cruzeiro, nos próximos dias, tenha um diretor de futebol para aprender o processo com o Matos. Hoje é difícil achar um nome de diretor de futebol no mercado, né? Então, eles querem que este novo diretor de futebol, o que vai dar sequência no processo, ele venha para participar desta montagem do elenco, de todas as situações que o Alexandre Matos vai tocar neste momento. Então, são dias aí de muito trabalho, o Cruzeiro querendo definir o mais rápido possível este elenco para começar. Até porque dia 23 tem jogo contra o Boa Esporte. E não pode demorar muito, né, para montar um elenco, para definir quem fica e quem sai. Então, vamos esperar todas essas situações. Quem não deve estar na toca hoje? O Fabrício Bruno e o Thiago Neves. O Fabrício Bruno e o Thiago Neves, eles acionaram o Cruzeiro na justiça, estão com ações, talvez até, não sei o que o Alexandre Matos vai fazer e vai conversar numa tentativa com o Leandro Lima, que é o empresário do Thiago Neves, com o Fábio Melo, que é o empresário do Fabrício Bruno, para ver
o que pode ser feito. O certo é que muitas situações vão acontecer a partir de hoje à tarde na Toca da Raposa 2. São 39 atletas com contratos vigentes com o Cruzeiro, alguns retornando de empréstimo, muitos estão fora dos planos neste primeiro momento. A princípio, certezas neste elenco do Cruzeiro, aquela garotada que subiu recentemente da base. Os goleiros Vinícius e o Vitor Eudes, o lateral direito Everton, os zagueiros Kaká e Edu, o lateral esquerdo Rafael Santos, os volantes Adriano e Ederson, o meia Maurício e o atacante Vinícius Popó. Os outros, vamos ver aí o que fará Alexandre Matos e o departamento de futebol do Cruzeiro neste momento. E enquanto isso, o núcleo dirigente transitório, ele vai trabalhando para reorganizar o Cruzeiro de forma administrativa e outras saídas devem ser confirmadas. Ontem eu acompanhava uma longa entrevista do Saulo Frois, presidente do núcleo, à Rádio Gaúcha de Porto Alegre, e ele falava que o Cruzeiro terá uma redução significativa no quadro de funcionários para gastar bem menos com o pessoal neste ano de 2020. Daqui a pouco a gente volta com mais Cruzeiro aqui no Rádio Esportes. Show de bola. Legal, Samuel Venâncio, 12:10 agora.